Pouco tempo após a minha conversão, pela primeira vez na vida, eu recebi uma palavra de direcionamento da parte do Senhor. Deus realmente usou uma pessoa no momento de oração para falar comigo. E a palavra que ele me deu foi esta: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E aquele pastor que estava orando por mim naquele momento começou a me dar vários direcionamentos da parte de Deus. E ele começou a dizer para mim assim: olha, o Senhor ele tem um plano de salvação para sua família. O Senhor ele quer entrar na sua casa e ele vai salvar cada pessoa que faz parte da sua convivência. E você vai ser usada nesse processo. E naquele momento que eu recebi essa palavra, eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo confusa. Porque ao mesmo tempo que ele estava dizendo que salvaria toda a minha família, assim como ele havia feito na minha vida, eu me peguei olhando para mim mesma e pensando, gente, como que eu poderei fazer parte disso que Deus está querendo fazer? Eu olhei para as minhas capacidades e eu pensei, nossa, eu não consigo. Como será que isso vai acontecer, gente? Eu acabei de me converter, então eu não conheço a palavra, eu não sei orar, eu não sei fazer nada, eu não consigo pregar, eu não entendo de nada ainda, é tudo tão novo para mim. Mas eu recebi aquela palavra e acreditei nela. E a partir de então eu comecei a orar pelos meus familiares. Várias coisas começaram a acontecer e como todo recém-convertido, a gente, com aquele fervor no coração, a gente muitas vezes quer anunciar o evangelho a todo custo e quer converter as pessoas na marra. E eu passei por esse processo também, de aprender que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, não seria eu, não é o pregador que convence, mas é o Espírito Santo de Deus. E naquele momento eu então comecei a orar pelos meus familiares todos os dias. E antes de dormir eu sempre fazia minha oração e eu apresentava a vida de cada um deles. E orando e pedindo ao Senhor para entrar, na minha família, libertar os meus familiares, curar eles, trazer salvação mesmo, transformação, assim como Ele havia feito na minha vida, eu queria que Ele também fizesse na vida dos meus familiares. O tempo foi passando e na maioria das vezes eu ficava com uma pontinha de dúvida. Será que Deus realmente está ouvindo a minha oração? Será que realmente a minha oração está surtindo algum efeito no mundo espiritual? Não adianta eu vir aqui para vocês dizer assim que eu fui completamente confiante todos os dias. Tiveram dias que as coisas foram mais difíceis, as coisas estavam mais difíceis, parece que tudo parecia tão distante da realidade, da palavra de Deus, e aí eu ficava confusa. Muitas vezes eu sentia medo, porque a gente que está na presença de Deus, a gente sabe a diferença que é quando nós estamos caminhando com o Senhor. A graça do Senhor nos alcança de tal forma e a gente passa por processos de cura, transformação, libertação, uma alegria tão grande que a gente quer que os outros também vivam isso a todo custo. E às vezes a gente chega até a se perguntar, gente, será que Deus ele está ouvindo a minha oração mesmo? Será que Deus está falando no coração dessas pessoas? E muitas vezes eu me pegava com essas dúvidas. Mas em todo o tempo o Espírito Santo me chamava de volta para a confiança, para confiar em Deus. Ele me chamava de volta para a palavra de Deus. Então, de tempos em tempos, eu estava ali, nessa batalha interna para confiar nas promessas de Deus sobre a minha vida. E algumas pessoas sabem que nesse mês passado, no dia 20, eu perdi um membro muito importante da minha família. Eu perdi a minha tia Sueli. Algumas pessoas, aqui já conhecem um pouco da história da minha tia Sueli, tiveram o prazer de conviver com ela, de maneira mais superficial, mas talvez você já tenha conhecido ela, E para mim, assim, naqueles últimos dias de vida dela, eu senti uma pressão tão grande, eu senti uma dificuldade tão imensa, um pesar, assim, tão forte na minha alma, sabe? Um peso tão grande de confusão e retaliação e pressão mesmo no mundo espiritual, de uma maneira que eu entrei quase em desespero. Muitas pessoas aqui sabem e eu quero compartilhar com vocês um pouco da história da minha tia. De maneira superficial, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas que isso sirva de testemunho e ânimo para o seu coração. A minha tia ela foi criada num lar não cristão e com o passar dos anos da vida dela, ela conheceu o catolicismo e ela mergulhou de cabeça no catolicismo. Ela era extremamente praticante, uma mulher muito fiel àquilo que ela acreditava, frequente na igreja, frequente
nas rezas, frequente ali, ela fez, não sei como que fala, mas ela fez crisma, ela participava da Eucaristia, eu não sei te explicar direito os detalhes, mas era uma pessoa frequente, né, na religião católica, né? Ela tinha ali a sua fé devota à Nossa Senhora Aparecida, e ela carregava durante toda a vida dela essa devoção muito forte. Então ela já fez ela havia feito vários votos, né, à Aparecida, muito dedicada naquela fé que ela tinha, muito dedicada mesmo, aquela pessoa assim bem praticante, bem envolvida mesmo no catolicismo. Quando eu me converti, eu comecei a anunciar o evangelho para minha tia. Só que a minha tia, ela, como foi uma mulher extremamente independente toda a vida dela, então ela tinha uma resistência muito grande em relação ao evangelho. Ela havia tido algumas experiências ruins com outros cristãos, né? Ela estava meio frustrada, assim, no meio evangélico. Meio não, completamente frustrada com os cristãos, né? Porque pessoas sem sabedoria de Deus haviam anunciado o evangelho de uma maneira muito ríspida com ela. Então ela se fechou, né? E aí, quando eu comecei a anunciar o evangelho para ela, eu encontrei essa resistência no coração da minha tia. E ela falava abertamente que ela nunca seria uma crente, no linguajar popular, né? Ela nunca seria uma cristã, ela nunca se converteria ao evangelho, que ela nunca na vida dela ia ser uma evangélica. Ela sempre falava isso para mim. E nós duas éramos bastante amigas. A gente era muito junta, ela era como uma segunda mãe para mim. E grande parte de todo o meu pensamento antes de conhecer o Senhor foi formado por influência da minha tia. Então eu anunciava o evangelho mais com a minha vida do que com as minhas palavras. Porque quando eu encontrei essa resistência no começo, na ali nova convertida, né, naquela euforia toda, aquela loucura que a gente fica, né? E eu encontrei essa resistência, o Senhor começou a me direcionar para ser uma testemunha, mais do que palavras, eu ser uma testemunha de Jesus. Que ela visse Jesus nas minhas atitudes, que ela visse a transformação na minha vida, que eu fosse um exemplo, né, do cristianismo puro e simples, da verdade, da palavra de Deus e do relacionamento com o Espírito Santo. Mas ela ali sempre muito resistente e ela falava que nunca, jamais seria. Nesse meio tempo, ela passou por várias enfermidades e eu orando todos os dias por ela, assim como tenho orado por todos os meus familiares também. E ela começou então a aprofundar cada vez mais no catolicismo, buscando uma ajuda para passar por toda aquela enfermidade, né? Ela foi diagnosticada com câncer, depois de algum tempo ela recebeu o diagnóstico de cura e todo ano ela ia até Barretos para fazer esse acompanhamento. Ela começou então a desfrutar da vida dela, como ela era uma mulher completamente independente, trabalhadora e esforçada, então ela adquiriu bens, ela construiu, né, a sua vida como base, tendo o catolicismo como base e o seu trabalho de maneira muito honesta, né? Ela era técnica de enfermagem, então era uma mulher extremamente trabalhadora. Apesar de não ter se casado e ter tido filhos, ela colocava toda a sua expectativa no trabalho e no catolicismo. E eu me sentia assim, muitas vezes, até frustrada, né? Porque eu tentava de todas as formas pregar o evangelho para ela, e quando eu encontrava essa resistência por parte dela, eu me sentia frustrada. E eu questionava a Deus, Senhor, por quê, né? Será que o Senhor não está falando com ela? Será que está surtindo efeito? E vendo ela passando por essas enfermidades, eu ficava cada vez mais confusa, porque eu queria que ela viesse viver uma vida plena com o Senhor, né? Mas estava fora do meu controle. Deus me mostrou que isso não estava no meu controle. Por mais que o Senhor ele tinha feito uma promessa para mim e eu tinha como responsabilidade ser uma testemunha do Evangelho de Cristo diante da minha família, o poder de convencer não estava nas minhas mãos e ainda não está nas minhas mãos. Quem convence é o Espírito Santo. Até que, então, depois que ela continuou seguindo a vida dela, né, trabalhando muito mesmo e seguindo a prática do catolicismo, como ela amava e se dedicava, então ela recebeu o triste diagnóstico de que o câncer havia voltado e dessa vez tinha voltado no estômago dela. No dia que ela recebeu essa notícia, eu estava com ela, eu tinha ido com ela para ela fazer o exame. E ali eles não deram, lógico, né, o diagnóstico para ela imediatamente. Eles vieram falar comigo, eu estava na recepção, então a moça me chamou lá dentro e falou, ó, Letícia, é isso, isso, aquilo. E ela falou que provavelmente era um tumor grande que estava no estômago dela. E eu fiquei horrorizado quando eu recebi aquela notícia, porque eu amava demais a minha tia.
demais. E você receber uma notícia dessa, você desmorona. Naquela hora, o meu coração veio parar na boca, eu fiquei desesperada, mas eu não podia contar para ela. E dali para frente, começou um processo mais intenso em relação ao chamado de Deus sobre a vida da minha tia. Eu pude ver o Espírito Santo enviando pessoas de todas as partes possíveis que você imaginar para falarem com a minha tia sobre Jesus. Isso foi em fevereiro do ano passado, fevereiro de 2022. Ela recebeu uma oração de uma mulher. A mulher disse para ela assim que o Senhor estava mostrando, e isso foi antes dela ter o resultado do exame. Essa mulher virou para ela e disse que Deus estava mostrando para ela que o câncer ia voltar no organismo dela, mas que se ela recorresse a Jesus, o Senhor a curaria de toda essa enfermidade e ia transformar a vida dela. Ela recebeu essa palavra, ficou revoltadíssima, mas infelizmente foi verdade, porque depois de algum tempo ela descobriu realmente que o câncer tinha voltado e o estado dela emocional caiu por terra completamente. Antes ela já tinha problemas com depressão, com ansiedade, né? Apesar de seguir toda a vida normalmente, trabalhando e se esforçando muito, ela tinha problemas emocionais, feridas abertas, né? Uma série de fatores que eu não quero entrar nesses detalhes agora. Mas nesse momento o emocional dela desabou completamente. A vida da minha tia começou a ir de mal a pior, tanto fisicamente como emocionalmente, e ela recorria constantemente ao catolicismo, buscando as imagens de escultura, né, que era no que ela acreditava, como sustento, como força. Só que, da mesma maneira que ela buscava nesse outro lado e rejeitava Jesus, mas o Espírito Santo levantava pessoas para ir até ela, anunciar as boas novas da salvação, chamando ela ao arrependimento, pregando a palavra de Deus, alertando ela a respeito do chamado de Deus para a salvação sobre a vida dela. E ela não dava ouvidos. Até eu comecei a intensificar mais a pregação para ela, falando, testemunhando, convidando ela, contando o que Jesus estava fazendo na minha vida, né? Com muita sabedoria mesmo, assim, direcionada por Deus mesmo. Mas ela rejeitava e ela dizia com todas as palavras. É até difícil dizer isso, mas ela falava com todas as letras para todas as pessoas que ela encontrava. Eu morro dessa enfermidade, mas eu nunca vou me tornar uma crente. Então ela negava o cristianismo de uma forma muito intensa e ela tinha convicção de que ela nunca seria uma cristã, ela nunca receberia Jesus como Senhor a ponto de deixar ele transformar a vida dela. Nesse meio tempo, várias pessoas foram até ela anunciando o evangelho e na hora que eles chegavam ali diante dela, é claro que a pessoa não vai falar, não, eu não aceito Jesus, não, eu não quero Jesus. Então, muitas vezes ela fazia essa oração, entregando a vida dela para Jesus, mas continuava apegada às imagens de escultura. Era só da boca para fora mesmo que ela fazia isso. E eu vi, assim, um cuidado de Deus muito grande sobre a vida da minha tia. Eu percebi um cuidado de Deus tão maravilhoso, porque o Senhor enviava pessoas todos os dias, praticamente, aqui em Rio Verde, lá em Barretos, onde ela estava, no hospital, nas ruas, de todos os lados, pessoas iam na casa dela, anunciar o evangelho para ela, pessoas que ela nunca viu na vida. O Espírito Santo começou a levantar pessoas de uma forma muito grande na intercessão, na oração, e de um ano para cá foi muito intenso esse mover de Deus para que a minha tia fosse salva. Da mesma maneira, eu comecei a ficar muito perturbada, muito ansiosa. Eu comecei a ficar muito aflita de ver a minha tia indo de mal a pior, tentando de todas as formas possíveis, nos médicos, com remédios caseiros, buscando no catolicismo uma solução. Ela buscava ela buscou até no espiritismo uma solução. Ela aceitava todo tipo de reza e de oração que as pessoas viessem fazer para ela. Ela estava desesperada para ser curada. Mas o Senhor Jesus queria salvar ela. O plano de Deus era salvar ela. O Senhor queria dar uma nova vida para ela e ela rejeitava isso. E o estado dela foi ficando de mal a pior, igual da mulher do fluxo de sangue. Ela ficou cada vez mais debilitada fisicamente e emocionalmente. Foi de mal a pior, o organismo dela já não estava suportando mais alimento. Ela parou de comer, ela ficou de cama mesmo, colocou sonda. Foi um processo assim muito doloroso e eu sofri muito nesse período, de um ano para cá, até o dia
da morte dela, sabe? Eu sofri muito mesmo de ver ela naquela situação e ela rejeitando o Senhor Jesus e ela tentando melhorar e eu me vi de mãos atadas porque eu não podia fazer nada a não ser orar por ela, interceder por ela. Quando foi no dia 8 de julho desse ano, se eu não estiver enganada, eu acordei com um desejo muito latente no meu coração de que eu precisava pregar o evangelho de uma maneira mais enfática para ela. Porque até então eu não tinha tido coragem de anunciar o evangelho de uma maneira bem assim, direta, clara e objetiva. Não tenho vergonha de dizer isso de maneira alguma, porque como se tratava de uma pessoa muito querida para mim, eu tinha medo de nosso relacionamento ser abalado. Então eu testemunhava as obras de Deus na minha vida e testificava que eu havia sido regenerada pelo poder de Deus. Mas até então eu não tinha pregado de uma maneira tão enfática assim. E naquele dia eu amanheci completamente movida pelo Espírito Santo, incomodada pelo Senhor mesmo, assim, para, sabe, pregar para ela, sabe, pregar o evangelho para ela, anunciar as boas novas e falar para ela de Jesus de uma maneira bem clara e objetiva. E então eu peguei a minha Bíblia e comecei a fazer anotações a respeito da volta de Jesus, a respeito do plano redentor da salvação, sobre a eternidade. Eu peguei a Bíblia e anotei vários versículos e liguei para ela. E foi uma conversa de mais de 1 hora no telefone. Não foi uma conversa, eu falei para ela, já estava lá em Barretos, ela já estava no hospital de paliativo, né? Ela já estava internada lá, já tinha um tempo, alguns meses, que ela estava bem ruim mesmo. Eu falei, tia, eu preciso falar com a senhora, o Espírito Santo me incomodou, eu preciso pregar o evangelho para a senhora. E a senhora, eu gostaria que a senhora ouvisse tudo que eu tenho para falar para a senhora e depois nós vamos conversar um pouco, tá bom? Ela falou, beleza. Ela ainda estava conversando. Liguei para ela, anunciei o evangelho para ela. Eu senti, meu corpo estremecia, tremia, aquela coisa assim, que eu não consigo nem imaginar, explicar para vocês o que eu estava sentindo naquele dia. Então eu anunciei o evangelho para ela e no final eu falei, tia, agora eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Independente da sua resposta, o nosso relacionamento vai continuar o mesmo. Eu continuo te amando da mesma forma e eu só te disse tudo isso porque eu quero o seu bem. Eu quero que a senhora experimente da graça de Deus. Eu quero que a senhora viva a eternidade com o Senhor. Então, quem ama, fala a verdade. E eu estou aqui para falar a verdade para a senhora. E então, meus irmãos, eu falei para minha tia abertamente sobre o catolicismo. Eu falei sobre as imagens de escultura. Eu mostrei na Bíblia o quanto Deus abomina a idolatria. Eu peguei os versículos bíblicos e compartilhei com ela. Eu li com ela os versículos. Tudo ali, mostrei tudo dentro da palavra de Deus para ela e perguntei. Falei, tia, a senhora, diante de tudo isso, a senhora deseja receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Mas para receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, a senhora vai ter que abandonar o catolicismo. A senhora vai ter que confessar com seus lábios que a senhora não quer viver mais se prostrando diante de imagem de escultura. Que a senhora vai abandonar tudo aquilo que a senhora pensava que era o certo até hoje e vai escolher somente Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E o Senhor Jesus vai te perdoar. Só que a decisão é sua. E eu perguntei, a senhora aceita, a senhora deseja, a senhora quer receber essa transformação? Meus irmãos, naquele momento ela virou para mim e falou assim, Letícia, eu entendi tudo que você falou perfeitamente e para mim você sabe que não é fácil eu abrir mão de tudo isso que eu acreditava que era o certo. Você me conhece, sabe como que eu sou e você sabe que para mim é muito difícil eu abrir mão do catolicismo. Você sabe que é muito difícil para mim eu abrir mão das imagens, né? De toda a minha devoção que eu tive durante toda a minha vida, porque foi isso que eu acreditei toda a minha vida. Você sabe que não é fácil, mas eu sinto que eu preciso, porque eu estou cansada de sofrer. Irmãos, a minha tia falou desse jeito para mim. Ela falou, eu sinto que eu preciso entregar a minha vida para Jesus, eu preciso disso, porque eu não suporto mais sofrer.
eu não quero sofrer, eu quero ter paz na minha vida. Naquele momento, então, eu fiz a oração com ela, falei para ela repetir comigo. Ela confessou com os lábios dela que ela recebia Jesus como o único suficiente Salvador e que ela não colocava mais a sua confiança naquelas imagens de escultura, que ela pedia perdão para Deus por ter se dedicado tanto tempo ao catolicismo, às imagens de escultura, a outros deuses, à idolatria. Ela pediu perdão e naquele momento o Senhor Jesus salvou ela, o Senhor Jesus perdoou ela, o Senhor Jesus escreveu o nome dela no livro da vida, meus irmãos. E foi um mover de Deus, foi um mover de Deus glorioso. Nós oramos juntas ali, a minha mãe estava no Viva Voz, ela ouviu e a gente chorou junto, a gente se alegrou junto, a gente glorificou o nome do Senhor junto. Naquele momento a minha tia Sueli foi salva. Isso foi no dia 8, se eu não estiver enganada, de julho. Quando foi no dia 20 de julho, o Senhor Jesus recolheu a minha tia. Cessou o sofrimento dela e ela dormiu no Senhor. Esse vídeo ficou gigante, mas eu precisava contar isso para você. Para quê? Para incentivar você a continuar crendo. Creia na salvação da sua família, creia na libertação da sua família, creia, o Senhor Jesus continua salvando vidas. O Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Você precisa crer, você precisa testemunhar e você precisa orar para que o Senhor guarde essas vidas até que eles abram o coração para o Espírito Santo os convencer. Eu estava apavorada nos últimos dias pensando que a minha tia ia morrer sem salvação. Sofreu a vida toda e ainda ia morrer e sofrer a eternidade inteira. Eu estava em desespero, eu já não suportava mais aquela dúvida, aquela coisa. Era terrível, foi terrível. Mas Deus, meus irmãos, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Se o Senhor fala algo, Ele vai cumprir. O que cabe a mim e a você é confiar, orar e perseverar crendo. Eu espero que esse testemunho sirva de lição para você, incentive você, que possa, em nome de Jesus, trazer ânimo para o seu coração. Creia na transformação dos seus familiares, creia na cura dos seus familiares, na libertação deles. Acredite nisso. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então Deus dá oportunidades. Deus estava dando oportunidades para minha tia se arrepender. E naquele dia oportuno, eu anunciei para ela dizendo exatamente isso. Falei, tia, Deus está te dando oportunidade para a senhora se arrepender. O Senhor Jesus quer te salvar. Ela recebeu aquilo, o Espírito Santo a convenceu, foi o Espírito Santo que a convenceu. Tudo parecia que ia dar errado. Eu já estava quase perdendo a esperança, mas lá no fundo eu decidi acreditar. E para a glória e honra do Senhor Jesus, a minha tia está salva. Ela dormiu no Senhor, ela descansou no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Persevere, creia, confie no Senhor e seja uma testemunha viva da transformação do poder de Deus nessa terra. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.